Imagina por um momento olhar para o céu noturno, com milhões de estrelas a piscar suavemente, e perguntar-te: o que aconteceria se a nossa Via Láctea, o nosso lar cósmico, ficasse cara a cara com outra galáxia gigantesca? Algo tão imenso que parece saído de um sonho, mas que os astrônomos sabem que ocorrerá dentro de uns 3 a 4 mil milhões de anos. Hoje, enquanto fechas os olhos e deixas que a noite te envolva, vamos acompanhar-te numa viagem silenciosa, através do tempo e do espaço, explorando um evento que transformará o céu para sempre. Neste vídeo, descobrirás como a nossa galáxia, que agora parece tranquila e estável, se prepara para um encontro inevitável com Andrômeda, a sua vizinha mais próxima e mais massiva. Aprenderás como a gravidade orquestra uma dança cósmica que parece parada, mas que, na realidade, está cheia de movimento e energia. Imagina os braços espirais a deformarem-se lentamente, estrelas a serem expelidas para o vácuo e buracos negros a fundirem-se num núcleo gigantesco. Tudo enquanto o universo segue o seu curso com uma calma inquietante. Guiar-te-emos com dados reais, observações do Hubble e do Gaia, e simulações que mostram passo a passo como o nosso céu se transformará. Não só verás a ciência por trás da colisão galáctica, mas também poderás imaginá-la como um espetáculo silencioso e majestoso, ideal para relaxar e deixar a tua mente viajar para além das estrelas. Se gostas de te perder nestas histórias do cosmos, enquanto relaxas e te preparas para dormir, fica até ao final e não te esqueças de subscrever o canal para continuarmos a explorar juntos os mistérios do universo. Imagina olhar para o céu noturno de um lugar onde não haja luzes artificiais. O que verias seria uma faixa difusa que atravessa a escuridão de horizonte a horizonte. Uma fita de poeira luminosa, formada por milhares de milhões de estrelas tão distantes que as suas luzes se misturam numa só. Essa banda é a nossa casa, a Via Láctea. Um nome que soa poético, mas que descreve uma realidade avassaladora. Porque cada ponto brilhante que vês ali, cada minúscula faísca no céu, é um sol, e a maioria deles tem planetas a girar à sua volta. Nós vivemos num desses mundos, orbitando um desses sóis, num canto quase anônimo de uma das espirais mais comuns do universo. A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, uma das centenas de milhões que existem. A sua forma lembra um remoinho, um disco plano com braços que se curvam para fora, girando em torno de um núcleo brilhante. No centro, oculto por nuvens de poeira e gás, encontra-se um buraco negro supermassivo, conhecido como Sagitário A Estrela. Tem uma massa equivalente a mais de 4 milhões de sóis. E embora não devore tudo o que o rodeia, a sua gravidade mantém uma ordem silenciosa nas regiões centrais. É o coração escuro da nossa galáxia. O disco principal da Via Láctea mede cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que, se pudesses viajar à velocidade da luz, demorarias 100 mil anos a atravessá-la de uma ponta à outra. Contém mais de 200 milhões de estrelas, e cada uma delas gira em torno do centro galáctico, tal como os planetas giram em torno do Sol. Mas é aqui que tudo se torna mais surpreendente. Embora nos pareça que o céu é imóvel, tudo está em movimento. O nosso próprio sistema solar percorre a sua órbita galáctica a cerca de 828 mil quilômetros por hora. E mesmo assim, demora cerca de 230 milhões de anos a dar uma única volta completa ao núcleo da galáxia. Por outras palavras, a última vez que o Sol esteve nesta mesma posição, os dinossauros caminhavam sobre a Terra. Apesar desses números descomunais, da nossa perspectiva tudo parece quieto.
A estabilidade é uma ilusão produto das distâncias. Se pudéssemos ver a Via Láctea de fora, notá-la-íamos como uma estrutura dinâmica, com milhares de sóis a moverem-se como partículas num fluido luminoso. Os braços espirais, esses traços elegantes que adornam as suas imagens, não são objetos sólidos. São ondas de densidade, regiões onde as estrelas e o gás se agrupam temporariamente antes de seguirem o seu caminho. É como o trânsito numa autoestrada. Os carros avançam, mas os engarrafamentos parecem ficar num lugar fixo. É assim que a espiral funciona. As estrelas entram e saem dessas zonas mais densas, criando a ilusão de um braço que nunca desaparece. A nossa posição dentro desta estrutura não tem nada de especial. Encontramo-nos no braço de Órion, uma pequena subdivisão entre dois braços principais, o de Sagitário e o de Perseu. É um bairro galáctico tranquilo, afastado da agitação do núcleo e das zonas onde nascem estrelas em grandes quantidades. E, curiosamente, essa tranquilidade pode ser a razão pela qual a vida teve tempo de se desenvolver aqui. Em regiões mais ativas, as supernovas e a radiação intensa poderiam ter apagado qualquer possibilidade de evolução. A esta distância, a cerca de 27 mil anos-luz do centro, orbitamos em relativa paz. A Via Láctea não é formada apenas pelo seu disco visível. Para além das estrelas, há uma esfera difusa de matéria escura que a envolve. Não a podemos ver, mas a sua presença deduz-se pela maneira como as estrelas e o gás se movem. Demasiado rápido para que a massa visível os consiga manter unidos. Esta matéria invisível forma um halo que se estende muito para além do que conseguimos observar, dando à galáxia a sua coesão. Por outras palavras, sem essa massa oculta, a Via Láctea simplesmente se desintegraria. E ainda para além do halo, flutuam os enxames globulares, enxames de estrelas antigas, algumas tão velhas como o próprio universo. Giram em torno do centro galáctico em trajetórias elípticas, como abelhas a orbitar uma colmeia. Neles, os astrônomos encontram fósseis do passado, estrelas que nasceram quando o cosmos ainda estava na sua infância. Cada enxame é uma cápsula do tempo que guarda pistas sobre como a nossa galáxia se formou há mais de 13 mil milhões de anos. O disco galáctico também contém a sua própria história. As regiões interiores giram mais rápido do que as exteriores, deformando lentamente a estrutura. Alguns braços esticaram-se, outros torceram-se, e o próprio plano da galáxia está ligeiramente inclinado, como uma lâmina de água agitada por uma pedra. As estrelas nascem em nuvens de gás molecular. Vivem a sua vida durante milhões ou milhares de milhões de anos, e depois morrem, deixando elementos pesados que fertilizam novas gerações de sóis e planetas. Esse ciclo constante de morte e renascimento é o que permitiu que, num canto da espiral, um planeta azul desenvolvesse a capacidade de observar tudo e de se interrogar sobre o seu lugar no universo. No entanto, embora a Via Láctea pareça eterna, não é um sistema fechado nem isolado. Está rodeada por um enxame de galáxias satélite, mais pequenas, que orbitam à sua volta. Algumas, como as nuvens de Magalhães, podem ser vistas do hemisfério sul. Estas pequenas galáxias são como acompanhantes que estão lentamente a ser absorvidas. A Via Láctea estica-as com a sua gravidade, roubando-lhes gás e estrelas, integrando-as pouco a pouco no seu próprio corpo. Cada uma dessas fusões deixa uma marca, uma corrente estelar, um rio de estrelas que serpenteia pelo céu e que os astrônomos conseguem rastrear. Essas cicatrizes cósmicas contam a história de um predador silencioso que se alimenta das suas vizinhas para crescer. E, embora não pareça, a própria Via Láctea
não para de se mover dentro de um ambiente muito maior. Juntamente com Andrômeda e outras dezenas de galáxias, faz parte do grupo local, uma família cósmica que abrange cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro. E este grupo, por sua vez, é apenas um ponto minúsculo dentro do superenxame de Laniakea, uma estrutura colossal de galáxias unidas pela gravidade. Portanto, quando dizemos a nossa galáxia, na realidade estamos a falar de uma ilha luminosa num oceano incomensurável. Do nosso ponto de vista na Terra, a Via Láctea parece ser um cenário tranquilo e ordenado. Os movimentos são tão lentos que nenhuma pessoa, nem mesmo uma civilização inteira, chegaria a notar uma mudança significativa na sua vida. Mas as escalas de tempo galácticas são implacáveis. As órbitas deformam-se, as estrelas migram e os braços reconfiguram-se. O Sol, por exemplo, não se move numa trajetória perfeitamente circular, mas oscila para cima e para baixo do plano galáctico, como se navegasse uma onda gigante. Cada oscilação demora dezenas de milhões de anos, e ao longo do seu percurso, o ambiente estelar muda lentamente. Alguns cientistas até propuseram que essas variações poderiam ter influenciado a história da Terra, afetando o fluxo de cometas ou a radiação cósmica que chega ao planeta. Viver dentro da Via Láctea é como habitar uma cidade gigantesca onde nunca vemos as ruas a mover-se, mas tudo se está a deslocar a uma velocidade inconcebível. As estrelas mais próximas mudam de posição de forma quase imperceptível, mas em alguns milhões de anos, o céu que conhecemos seria irreconhecível. As constelações desapareceriam, os padrões do zodíaco desfazer-se-iam, e um novo mapa de luzes dominaria a noite. Essa lentidão enganadora é o que faz com que o universo pareça imóvel. Mas a realidade é outra. Estamos dentro de uma maquinaria em movimento perpétuo, e embora este sistema pareça estável, não o é totalmente. A Via Láctea está a ser lentamente atraída por forças externas, especialmente por uma galáxia vizinha que domina o outro extremo do grupo local, Andrômeda. Durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que Andrômeda poderia estar a afastar-se. Mas observações mais precisas do telescópio Hubble e, mais recentemente, da missão Gaia, revelaram a verdade. Está a aproximar-se diretamente de nós. Neste momento, ambas as galáxias atraem-se com uma força que transcende a compreensão humana. A distância que as separa, cerca de 2,5 milhões de anos-luz, parece enorme, mas a gravidade não tem limites. Com o passar dos milênios, a sua aproximação será inevitável, e a calma da nossa espiral será alterada para sempre. Hoje, a nossa galáxia ainda mantém a sua forma elegante e o seu equilíbrio dinâmico. Mas essa ordem é temporária. Tudo o que parece imóvel está, na realidade, a preparar-se para a mudança. O céu que agora contemplamos, com a sua faixa branca a cruzar a noite, é apenas um instantâneo de um processo em andamento, uma pausa efêmera dentro de uma história muito mais longa. E embora a escala do tempo nos faça sentir seguros, a Via Láctea já está a viver o prelúdio da sua transformação. As correntes estelares que a rodeiam, as perturbações no seu halo e as deformações nas suas bordas são sinais de que o seu equilíbrio está a ajustar-se, de que algo imenso se aproxima das profundezas do espaço. Porque enquanto giramos em silêncio, viajando através do cosmos na nossa pequena faixa de luz, uma colisão titânica já está escrita no nosso destino. Antes de avançar, lembra-te que podes desfrutar de narrações completas como esta, descarregando-as a partir do link disponível no vídeo, e assim poderás desfrutá-las a qualquer momento
e sem interrupções irritantes por anúncios. Agora, continuando. No imenso oceano do universo, a nossa galáxia, a Via Láctea, não está sozinha. Lá fora, a mais de 2 milhões de anos-luz de distância, encontra-se uma vizinha que se parece tanto com ela, que poderia ser o seu reflexo cósmico. O seu nome é Andrômeda, e embora pareça uma joia tranquila no firmamento, é na realidade uma colossal tempestade de estrelas que avança diretamente na nossa direção. A uma velocidade de cerca de 110 km por segundo, esta galáxia aproxima-se inexoravelmente da nossa, como se o próprio universo tivesse arranjado um encontro inevitável entre dois titãs de matéria e gravidade. Andrômeda, também conhecida como M31, é uma galáxia espiral, muito parecida com a Via Láctea na forma, mas com uma diferença crucial. É maior e mais massiva. Estima-se que contenha cerca de 1 bilhão de estrelas, o dobro das que povoam a nossa própria galáxia. Se pudéssemos observá-la sem a interferência da atmosfera e da poluição luminosa, ver-se-ia como uma enorme mancha luminosa no céu, estendendo-se mais do que a própria lua cheia. Mas o mais impressionante de tudo é que, embora pareça estática, está a mover-se na nossa direção, lenta, mas inevitavelmente, numa viagem que mudará para sempre o aspecto do céu noturno dentro de alguns milhares de milhões de anos. Durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que Andrômeda poderia estar a afastar-se. A olho nu, não há maneira de notar o seu movimento. A sua distância é tão descomunal que, mesmo a essa velocidade vertiginosa, o seu avanço não é perceptível. Mas tudo mudou quando aplicaram uma ferramenta fundamental da física moderna, o efeito Doppler. Este fenômeno, que também explica por que o som de uma ambulância muda de tom ao passar perto, permitiu detectar se a luz de Andrômeda se deslocava para o vermelho ou para o azul do espectro visível. Quando a luz de um objeto se afasta, estica-se, movendo-se para o vermelho. Quando se aproxima, comprime-se, deslocando-se para o azul. E foi exatamente isso que encontraram. A luz de Andrômeda mostrava um desvio para o azul. Era a primeira grande evidência de que não se estava a afastar como a maioria das galáxias do universo, que se expandem juntamente com o próprio espaço traço-traço, mas que se estava a aproximar. Foi uma descoberta monumental, porque implicava algo contra-intuitivo. Num cosmos em expansão, duas galáxias gigantescas estavam a preparar-se para colidir. Décadas mais tarde, as observações do telescópio espacial Hubble confirmaram esta ideia com uma precisão espantosa. Graças às suas imagens de altíssima resolução, os astrônomos puderam medir os movimentos laterais de Andrômeda em relação à Via Láctea, o que permitiu reconstruir a sua trajetória tridimensional. O resultado foi tão claro como inquietante. Sim, Andrômeda dirige-se na nossa direção, e falo em linha reta, com uma colisão prevista para dentro de uns 4.000 a 5.000 milhões de anos. À escala humana, esse número pode parecer inconcebível. Mas na escala cósmica não é tanto. O universo tem cerca de 13.800 milhões de anos. Portanto, a colisão entre estas duas galáxias irmãs ocorrerá quando o cosmos tiver vivido pouco mais de 1/3 a mais da sua vida atual. E o curioso é que nessa altura, o nosso Sol estará também nos seus últimos capítulos, transformando-se lentamente numa gigante vermelha. Ou seja, o fim da nossa estrela coincidirá com um dos maiores espetáculos do universo local. Mas voltemos a Andrômeda. Esta galáxia, além do seu tamanho colossal, alberga no seu centro um buraco negro supermassivo, tal como a Via Láctea.
Estima-se que tenha uma massa de cerca de 100 milhões de sóis, o dobro do de Sagitário. A estrela, o buraco negro central da nossa galáxia. Estes dois monstros cósmicos, um no coração de cada galáxia, também estão destinados a encontrar-se. Eventualmente, quando a colisão estiver avançada, ambos os buracos negros fundir-se-ão, libertando uma quantidade de energia inimaginável, na forma de ondas gravitacionais que se propagarão pelo espaço-tempo. No entanto, há algo que soa paradoxal. Embora digamos que as galáxias colidirão, nenhuma estrela provavelmente chocará com outra. E isso deve-se ao facto de o espaço dentro de uma galáxia estar maioritariamente vazio. Se o Sol fosse do tamanho de um berlinde, a estrela mais próxima estaria a vários milhares de quilômetros. É assim descomunal a escala do cosmos. O que irá colidir são os campos gravitacionais de ambas as galáxias, os seus gases, as suas nuvens de poeira e os seus enxames de matéria escura. É essa interação gravitacional que provocará o verdadeiro espetáculo. Durante milhões de anos, as formas espirais de ambas as galáxias distorcer-se-ão, os seus braços esticar-se-ão e curvar-se-ão como tentáculos luminosos. O céu da Terra, se ainda houver observadores nessa altura, encher-se-á de filamentos brilhantes e arcos de estrelas recém-formadas, resultado do colapso de nuvens de gás provocado pelas marés gravitacionais da colisão. Será um tempo de caos, mas também de criação. Novas estrelas nascerão a um ritmo frenético, alimentadas pela energia libertada na fusão. O mais espantoso é que esta dança cósmica já começou. Embora ainda nos separem milhões de anos-luz, a atração gravitacional entre a Via Láctea e Andrômeda já as está a afetar. Simulações computacionais mostram que pequenos grupos de estrelas, como os enxames globulares, podem estar a ser perturbados mesmo agora. E se olharmos com telescópios potentes, já podemos observar galáxias menores que estão a ser absorvidas por ambas. A Via Láctea, por exemplo, está a devorar lentamente a galáxia anã de Sagitário. Andrômeda faz o mesmo com outras mais pequenas, como a M32 e a M110. De certa forma, ambas estão a treinar para o grande encontro. Quando as duas galáxias finalmente se tocarem, o processo não será um impacto súbito, mas sim uma fusão prolongada que durará milhares de milhões de anos. Primeiro, atravessar-se-ão, deformando-se mutuamente. Depois, recuarão como se ressaltassem, e voltarão a atrair-se uma e outra vez, até que finalmente se unam numa única e majestosa galáxia elíptica. Os cientistas já têm um nome para esse futuro lar cósmico: Milcomeda ou Lactômeda, uma mistura dos nomes de ambas. Mas antes de chegar a esse ponto, o universo testemunhará um dos fenômenos mais belos e violentos que existem. Os céus mudarão radicalmente. O firmamento noturno transformar-se-á numa tela em movimento, com arcos de estrelas a cruzar o horizonte e filamentos de luz que se estendem para além do imaginável. Os habitantes do futuro, se ainda restarem seres conscientes na Terra ou em qualquer outro canto da Via Láctea, verão Andrômeda a crescer noite após noite, até dominar o céu inteiro. Será uma visão tão sublime que desafiará o entendimento. E tudo isto, este destino partilhado entre duas galáxias irmãs, começou com uma leve inclinação no tecido do espaço-tempo, uma atração que tem vindo a ocorrer desde os primórdios do universo. A cada segundo que passa, em cada órbita do Sol, Andrômeda aproxima-se um pouco mais. E embora a sua chegada esteja longe dos nossos tempos, a sua sombra já se estende sobre nós, lembrando-nos que no cosmos nada é eterno, nem mesmo as estrelas fixas do céu. E quando dois mundos como este se atraem, não há volta a dar.
Imagina olhar para o céu dentro de 3 ou 4 mil milhões de anos. A noite ainda estaria salpicada de estrelas, mas algo teria mudado. Muito lentamente, durante milhões de gerações, uma mancha difusa no firmamento teria crescido, passando de ser apenas visível a tornar-se um disco brilhante, com braços de luz retorcidos. Essa mancha seria a galáxia de Andrômeda, aproximando-se cada vez mais da nossa, até ocupar todo o horizonte noturno. Não precisarias de telescópio para a ver. Bastaria levantar a vista. O espetáculo mais grandioso do universo visível dominaria o céu da Terra. Durante a maior parte da sua aproximação, Andrômeda parecerá estática. O seu movimento, embora rápido à escala cósmica, é imperceptível em tempos humanos. Mas nas últimas centenas de milhões de anos antes da colisão, a sua mudança será evidente mesmo no decurso de uma vida. O seu tamanho aparente crescerá cada vez mais rápido, e os braços espirais de ambas as galáxias começarão a distorcer-se sob a influência da gravidade mútua. As linhas limpas e elegantes que hoje vemos nas imagens astronômicas tornar-se-ão arcos alongados e filamentos curvos, como se o próprio espaço se contorcesse. Este será o início da colisão galáctica, um processo que não ocorrerá de repente, mas numa dança lenta e violenta que durará milhões de anos. As duas galáxias atravessar-se-ão, entrelaçando os seus campos gravitacionais. As suas estrelas, embora nunca se toquem diretamente, sentirão forças que as empurrarão para novas trajetórias. Algumas serão lançadas para o vácuo intergaláctico, expelidas pelas marés gravitacionais. Outras concentrar-se-ão em enxames densos, formando novas regiões brilhantes de criação estelar. Do ponto de vista de um observador na Terra, o céu parecerá acender-se. Arcos de gás brilhante e nuvens resplandecentes surgirão por toda a parte. O processo começará muito antes do impacto físico. À medida que a gravidade de Andrômeda afetar a Via Láctea, formar-se-ão caudas de maré, estruturas de gás e estrelas esticadas, pela diferença de gravidade entre as partes mais próximas e as mais distantes de cada galáxia. Estas caudas estender-se-ão ao longo de centenas de milhares de anos-luz, brilhando fracamente, visíveis apenas com instrumentos avançados, mas deixando claro que o equilíbrio galáctico se quebrou. A esta escala, o céu tornar-se-á uma paisagem dinâmica. Não haverá uma abóbada estrelada estática, mas uma tela em mudança. No decurso de alguns milhões de anos, um piscar de olhos cósmico, as constelações desaparecerão. Os padrões familiares como Órion, Escorpião ou a Ursa Maior distorcer-se-ão e desvanecer-se-ão. Novas estrelas, nascidas da colisão, surgirão no horizonte. Algumas delas serão supergigantes azuis, tão luminosas que eclipsarão as estrelas antigas. Outras, mais pequenas, formarão enxames dispersos que preencherão os braços retorcidos das galáxias em fusão. Mas como é que tudo isto se verá da Terra? Se pudéssemos observá-lo, o primeiro sinal evidente seria o aumento do brilho numa zona do céu. Andrômeda, que hoje ocupa um pequeno ponto fraco na constelação do mesmo nome, expandir-se-ia lentamente até ocupar uma área maior do que a lua cheia. Depois, começaria a distinguir-se a sua estrutura. Um núcleo brilhante, rodeado de braços que se curvam para o vácuo. Nas fases finais, antes da colisão direta, a visão seria avassaladora. Duas galáxias espirais, frente a frente, tão próximas que os seus braços se entrelaçam visualmente, como dois remoinhos de luz que giram um em torno do outro. Os efeitos físicos também serão impressionantes. Quando as nuvens de gás de ambas as galáxias colidirem, comprimir-se-ão violentamente, gerando regiões de formação estelar intensa, conhecidas como starbursts.
Estes locais serão fábricas de estrelas jovens e quentes, que emitirão uma luz azulada intensa. O céu encher-se-á de novas luzes, enquanto outras, as mais velhas, desaparecem ao serem deslocadas ou devoradas pela gravidade. Durante este período, a Via Láctea perderá sua forma reconhecível. Os braços espirais distorcer-se-ão até se tornarem irreconhecíveis. O disco inclinar-se-á e o núcleo galáctico começará a deslocar-se da sua posição original. Enormes enxames de estrelas, como o Sol e as suas vizinhas, mudarão lentamente de trajetória, traçando órbitas caóticas em torno do novo centro de gravidade combinado. No entanto, a maioria das estrelas não colidirá entre si. As distâncias entre elas continuam a ser tão enormes que, apesar do caos, o universo manterá o seu silêncio característico. O que mudará será a visão do espaço. Se um observador se encontrasse na Terra nesse tempo distante, veria Andrômeda a crescer até encher o céu. Depois, as duas galáxias sobrepor-se-iam, criando uma mistura de luzes e sombras cósmicas. Poderia distinguir regiões vermelhas, onde se concentram as estrelas velhas, zonas azuladas onde nascem as novas, e nuvens douradas onde o gás arde e se condensa. E, entretanto, no fundo, o universo continuará a expandir-se, como se nada disto importasse. A nível gravitacional, o encontro será devastador. Milhões de sistemas solares serão expelidos para o vácuo, convertidos em exilados interestelares. Outros ficarão presos em novas órbitas instáveis em torno do centro da galáxia fundida. É provável que o Sol, nessa altura já convertido numa gigante vermelha, também mude de posição, talvez deslocando-se para as bordas do novo sistema galáctico. A Terra, se ainda existir, poderia vaguear mais longe, numa órbita mais fria e solitária. Mas o mais provável é que nessa altura o nosso planeta já tenha deixado de ser habitável muito antes. Este tipo de fusões não são raras no universo. Os astrônomos observaram muitas outras colisões galácticas em diferentes fases. Por exemplo, as famosas galáxias das antenas, um par de galáxias em colisão, situadas a cerca de 60 milhões de anos-luz da Terra, mostram o que poderia ser o destino da Via Láctea e de Andrômeda. Caudas de maré gigantes, regiões de intensa formação estelar e um núcleo brilhante que parece arder. O que vemos ali é uma janela para o futuro, uma maquete real do que acontecerá na nossa própria vizinhança cósmica. E é que, embora a palavra colisão soe destrutiva, este processo é também um renascimento. Cada colisão galáctica é uma oportunidade para que o universo reorganize a sua matéria, criando novos mundos e novas estrelas a partir do caos. O velho dispersa-se, o novo nasce. É a natureza cíclica do cosmos, destruição e criação como duas faces da mesma moeda. Quando as galáxias se atravessarem pela primeira vez, o céu será um espetáculo de luzes em movimento. Os braços de ambas alongar-se-ão, curvar-se-ão, rasgar-se-ão. E cada um desses movimentos deixará uma marca visível. Filamentos brilhantes, arcos de estrelas, enxames incandescentes. No horizonte, o brilho não será uniforme. Algumas regiões parecerão tingidas de azul elétrico, outras de vermelho profundo, produto da mistura de gases e das diferentes idades das estrelas. E se existisse uma civilização suficientemente avançada para o observar de um planeta estável, o seu céu seria tudo menos aborrecido. Cada noite mostraria uma mudança perceptível, uma ligeira variação no brilho, um novo filamento, uma nova mancha de luz que não estava lá antes. Veriam o universo em movimento, algo que nós só podemos imaginar em simulações e representações digitais. Quando as duas galáxias finalmente se atravessarem, a cena será indescritível. Não haverá um único ponto de referência no céu. Tudo
parecerá arder com vida. E embora na realidade as estrelas estejam separadas por distâncias inimagináveis, o olho humano percebê-las-á como se formassem uma massa brilhante, um oceano de luz a cruzar o firmamento. A pergunta inevitável seria: como se veria o nosso céu quando as duas galáxias se atravessassem? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, infinita. Ver-se-ia como o fim e o começo de tudo. Quando duas galáxias colidem, poder-se-ia imaginar um caos absoluto. Milhares de milhões de sóis a chocarem uns contra os outros, mundos reduzidos a pó, e o espaço iluminado por explosões colossais. Mas a realidade, tão majestosa como contra-intuitiva, é muito mais silenciosa. Na colisão entre a Via Láctea e Andrômeda, quase nenhuma estrela chocará diretamente com outra. E isso deve-se a uma razão que revela o quão imenso é realmente o universo, o espaço entre as estrelas. Para se ter uma ideia, se o Sol tivesse o tamanho de um Berlinde, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria a mais de 1000 quilômetros de distância. Entre ambas, só haveria vácuo. É assim que as galáxias são vazias, mesmo as mais densas. Por isso, quando os dois colossos cósmicos se atravessarem, as suas estrelas passarão umas ao lado das outras, sem se tocarem, como dois enxames de abelhas que se cruzam sem chocar. No entanto, o facto de não haver contato direto não significa que não haja consequências. A gravidade, essa força invisível que rege tudo no cosmos, será a verdadeira protagonista do encontro. Cada estrela, cada nuvem de gás, cada partícula de matéria escura sentirá a atração de milhões de corpos à sua volta. E esse jogo de atração e repulsão fará com que as órbitas das estrelas mudem radicalmente. Algumas serão desviadas para o centro da nova galáxia fundida, onde poderão ser apanhadas pelo buraco negro supermassivo que emergirá da colisão. Outras, pelo contrário, serão lançadas com tanta velocidade que escaparão por completo do campo gravitacional conjunto. Essas são as chamadas estrelas hipervelozes, verdadeiras fugitivas do cosmos. Viajarão sozinhas, expelidas para o vácuo intergaláctico a velocidades de centenas ou mesmo milhares de quilômetros por segundo. Já não pertencerão a nenhuma galáxia, condenadas a vaguear para sempre na escuridão. E embora pareça uma existência solitária, os astrônomos acreditam que já existem milhares delas no universo. Algumas, de facto, podem ter sido expelidas da Via Láctea em encontros anteriores com galáxias mais pequenas. Mas durante a fusão com Andrômeda, o número destas estrelas exiladas multiplicar-se-á por milhões. A cena é difícil de imaginar. Um enxame de sóis a serem arrancados do seu lar, viajando para o nada. A partir de uma dessas estrelas, o céu ver-se-ia diferente de qualquer outro. Sem uma galáxia à volta, o firmamento seria escuro, sem a faixa luminosa da Via Láctea, nem o brilho de Andrômeda. Apenas pontos distantes, fracos, a recordar o lugar de onde outrora provieram. Uma solidão cósmica absoluta. O fascinante é que muitas dessas estrelas não viajarão sozinhas. Poderão levar consigo planetas inteiros, sistemas solares completos expelidos juntamente com a sua estrela-mãe. Estes mundos, que outrora giraram placidamente sob a luz do seu Sol, seriam lançados para o abismo intergaláctico, longe de qualquer fonte de energia externa. Se algum deles teve vida, o seu destino seria trágico. A temperatura cairia rapidamente, até transformar a sua superfície num deserto gelado. A escuridão seria total. No entanto, alguns cientistas especulam que no interior desses planetas, sob camadas de gelo ou rocha, poderia persistir algum tipo de calor interno, permitindo que a vida sobrevivesse mesmo no exílio cósmico. Em qualquer caso, o processo será uma dança de forças invisíveis.
Quando as galáxias começarem a entrelaçar-se, as regiões exteriores de cada uma sentirão primeiro a atração da outra. As estrelas situadas nas bordas serão as mais vulneráveis. À medida que a gravidade puxar em direções opostas, essas estrelas poderão escapar de ambas as galáxias, ficando suspensas no espaço intermédio, num território sem pertença. Com o tempo, formarão uma espécie de ponte estelar, uma corrente tênue de luz que ligará os dois corpos em fusão. Os astrônomos já observaram estruturas semelhantes noutras colisões. São as chamadas correntes de maré, rastros luminosos que revelam a passagem de forças gigantescas. No centro de cada galáxia, a história será diferente. Ali, o caos gravitacional será mais intenso. As estrelas do núcleo girarão freneticamente, presas entre dois centros de massa em colisão. Algumas cairão em direção ao coração do novo sistema, onde os buracos negros centrais da Via Láctea e de Andrômeda começarão a sua própria dança da morte. Girarão um em torno do outro, aproximando-se pouco a pouco, emitindo ondas gravitacionais que distorcerão o tecido do espaço-tempo. Finalmente, fundir-se-ão num único buraco negro ainda mais massivo, libertando mais energia do que todas as estrelas do céu combinadas, mas num único e breve clarão cósmico. Entretanto, longe dos centros, os sistemas estelares serão arrastados para novas órbitas. Alguns mover-se-ão para fora, afastando-se cada vez mais, até ficarem suspensos na periferia do novo corpo galáctico. Outros aproximar-se-ão do interior, cruzando regiões saturadas de poeira e gás. Cada movimento será regido pela gravidade, uma coreografia invisível que remodelará por completo a estrutura da futura galáxia elíptica resultante. E embora a escala temporal seja imensa, milhares de milhões de anos, a magnitude do fenômeno é tão vasta que mesmo num único milhão de anos poderiam ver-se transformações notáveis. Zonas inteiras do céu iluminar-se-ão por explosões de supernovas, nascimentos de estrelas e enxames a colapsar. Ao mesmo tempo, ondas de destruição silenciosa percorrerão as bordas galácticas, empurrando milhares de sóis para o vácuo sem retorno. Cada estrela que escapar será como uma faísca lançada de uma fogueira gigantesca. Brilhará por um tempo enquanto se afasta, mas pouco a pouco a sua luz perder-se-á na escuridão do espaço intergaláctico. Ao longo de milhões de anos, essas estrelas errantes dispersar-se-ão até formar um tênue halo em torno da nova galáxia fundida, uma recordação luminosa do caos que deu origem a uma nova ordem. Mas talvez o mais inquietante de tudo seja isto: algumas dessas estrelas exiladas poderiam ter planetas habitados. Pequenos mundos que por um instante na história cósmica albergaram oceanos, montanhas e talvez olhos que olharam para o céu a perguntar-se o que havia para além. E de repente, tudo isso desapareceria no nada. O seu sol continuaria a brilhar, mas sem uma galáxia a que pertencer, sem rumo, sem destino. À escala humana, isto soa devastador. Mas à escala do universo, não é mais do que parte do seu equilíbrio. A colisão entre galáxias destrói e cria por igual. O que se perde na forma de estrelas exiladas se é compensado com novas gerações de sóis a nascer no coração do caos. O universo, na sua frieza matemática, segue em frente. E enquanto as estrelas são arrastadas para a beira do abismo, algumas acompanhadas pelos seus mundos, o cosmos guarda silêncio. Nenhum som pode atravessar o vácuo, nenhuma súplica pode deter a gravidade. Só resta a dança cósmica, implacável, eterna. E entre os milhões de sóis expelidos para o vácuo, algumas dessas estrelas poderiam levar planetas e perder tudo. No coração de quase todas as galáxias conhecidas habita uma besta invisível, um buraco negro supermassivo,
um objeto tão denso que nem a luz pode escapar da sua atração. A nossa galáxia não é exceção. No centro da Via Láctea, a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, jaz Sagitário A, um buraco negro com uma massa de mais de 4 milhões de sóis. Durante milhares de milhões de anos, permaneceu relativamente tranquilo, alimentando-se ocasionalmente de gás ou poeira que se aproximam demasiado, libertando clarões de raios X como se fossem suspiros na escuridão. Mas quando a colisão com Andrômeda começar, este titã adormecido despertará. No núcleo de Andrômeda também se esconde outro colosso, um buraco negro ainda maior, com uma massa de quase 100 milhões de sóis. 2 monstros gravitacionais separados por milhões de anos-luz, avançando lentamente um em direção ao outro, numa dança que terminará em fusão. O seu encontro será um dos eventos mais violentos da história do universo local. Uma coreografia de forças invisíveis, distorção do espaço e a morte da estabilidade galáctica. Durante os primeiros milhões de anos da colisão, enquanto as estrelas de ambas as galáxias se entrelaçam e os braços espirais se desfazem, ambos os buracos negros começarão a mover-se um em direção ao outro. Cada um arrastará consigo enxames de estrelas, gás e poeira. À medida que se aproximarem, a sua gravidade dominará o ambiente próximo. Estrelas inteiras serão capturadas pelo seu campo gravitacional ou lançadas para o vácuo intergaláctico como faíscas expelidas de um fogo cósmico. Estes buracos negros não colidirão de imediato. De fato, poderão demorar centenas de milhões de anos a encontrarem-se realmente. Nesse tempo, orbitarão um em torno do outro, como 2 bailarinos em espiral descendente. A energia do seu movimento dissipar-se-á através de um fenômeno fascinante. As ondas gravitacionais, pequenas vibrações na própria estrutura do espaço-tempo. Estas ondas, teorizadas por Einstein e detectadas pela primeira vez em 2015, são a assinatura subtil dos eventos mais colossais do cosmos. À medida que Sagitário A e o buraco negro de Andrômeda se aproximarem, as suas órbitas tornar-se-ão cada vez mais rápidas, e o espaço à sua volta começará a vibrar com maior intensidade. Para um hipotético observador, a milhões de anos-luz de distância, a sua fusão seria um espetáculo quase místico, um eco na curvatura do universo, um sinal detetável por instrumentos semelhantes ao observatório LIGO ou Virgo, mas amplificado milhões de vezes. Durante esta dança final, ambos os buracos negros criarão um disco de acreção partilhado, uma gigantesca espiral de gás e poeira incandescente, a girar a velocidades próximas da luz. Este disco libertará quantidades inimagináveis de energia, possivelmente transformando o núcleo da nova galáxia, por vezes chamada Milcomeda ou Lactômeda, num quasar, um farol cósmico visível através do universo. O céu dessa futura galáxia será dominado por um brilho azul-branco no seu centro, uma ferida brilhante onde o espaço se contorce e a matéria se desintegra. O processo de fusão culminará quando os 2 buracos negros finalmente se unirem. Nesse instante, a energia libertada será tão grande que o próprio espaço-tempo se deformará numa onda expansiva que percorrerá o universo à velocidade da luz. Não haverá explosão no sentido tradicional. Nada escapará do horizonte de eventos. Mas a distorção do ambiente será brutal. Calcula-se que nos últimos segundos, antes de se fundirem, o sistema libertará tanta energia na forma de ondas gravitacionais como a massa de vários sóis convertida completamente em pura energia. Após a colisão, nascerá um único buraco negro supermassivo, muito mais poderoso do que qualquer um dos 2 originais. A sua massa combinada
poderá ultrapassar os 100 milhões de sóis, e o seu poder gravitacional moldará o centro da nova galáxia. É possível que este buraco negro gigante se desloque ligeiramente devido ao impulso da fusão, movendo-se por um tempo através do núcleo galáctico antes de se assentar. Nesse processo, poderá absorver mais matéria, devorar estrelas próximas, ou mesmo emitir jatos de plasma com milhares de anos-luz de comprimento. Este novo núcleo escuro tornar-se-á o batimento central de Milcomeda, marcando o ritmo da sua evolução durante éons. Embora o brilho inicial do quasar eventualmente se apague, a sua presença continuará a controlar o movimento de milhares de milhões de estrelas. A sua gravidade definirá o destino dos restos de ambas as galáxias, gás comprimido em novas estrelas, enxames dispersos e braços espirais que lentamente se desvanecerão numa forma elíptica estável. A Terra, nessa altura, provavelmente já não existirá. Se o Sol ainda estiver ativo, o que é improvável, pois terá evoluído para uma gigante vermelha ou uma anã branca, a sua luz será apenas um grão no mar estelar. Mas se algum ser, natural ou artificial, pudesse presenciar aquele evento de uma distância segura, veria algo sublime. 2 corações escuros a aproximarem-se lentamente, até baterem como um só, emitindo um pulso que se propaga pelo universo, lembrando que mesmo na morte há criação. E embora este evento vá acontecer dentro de milhares de milhões de anos, os seus efeitos já podem ser imaginados com a física atual. Sabemos que os buracos negros não são vazios, nem buracos propriamente ditos, mas regiões do espaço onde a gravidade é tão extrema que o próprio tempo para na sua fronteira. Quando 2 destes objetos se fundem, não só se combinam as suas massas, mas também os seus momentos angulares e os seus horizontes de eventos, criando um novo objeto, cuja estrutura interna desafia qualquer intuição humana. Se pudéssemos aproximar-nos o suficiente, veríamos como o espaço se curva em formas impossíveis. A luz, presa em órbitas fechadas, formaria ralos luminosos em torno do horizonte, enquanto a matéria se agita e cai em espirais de fogo. Todo o ambiente emitiria radiação de alta energia, raios X, raios gama e ondas de rádio, formando um espetáculo que só os instrumentos mais avançados poderiam captar. Quando finalmente a fusão terminar, o universo terá mudado, embora ninguém o note. O eco gravitacional desse momento viajará durante milhões de anos, cruzando enxames de galáxias, nebulosas e mundos vazios. Uma mensagem silenciosa de que, mesmo quando tudo parece colapsar, o cosmos continua a criar algo novo. 2 corações escuros a bater, até se tornarem um só. Quando a poeira cósmica assentar, quando as forças gravitacionais terminarem a sua dança e os restos da colisão encontrarem um novo equilíbrio, nascerá uma nova galáxia. Da fusão entre a Via Láctea e Andrômeda, surgirá uma criatura diferente de tudo o que existe hoje no universo próximo. Os astrônomos já lhe deram um nome: Milcomeda, uma combinação de Milky Way e Andrômeda. Será uma galáxia elíptica gigante, brilhante, compacta e com um coração que baterá com a força de um buraco negro supermassivo recém-formado. Por milhares de milhões de anos, ambas as galáxias terão estado num processo de colisão e mistura, até que as suas estrelas, gás e poeira, finalmente se assentem numa nova forma. O que antes eram majestosos braços espirais, essas estruturas cheias de cor e gás, onde nascem as estrelas, ter-se-ão esbatido. Já não haverá uma forma espiral clara, como a que define a nossa atual Via Láctea. Em seu lugar, Milcomeda terá um contorno difuso, ovalado, com um brilho suave, que se estende em todas as direções.
No centro desta nova galáxia, erguer-se-á o buraco negro combinado, o resultado da união de Sagitário à estrela e do buraco negro central de Andrômeda. A sua massa poderá ultrapassar os 100 milhões de sóis, e a sua gravidade dominará o movimento do núcleo galáctico. À volta dele girarão enxames de estrelas e nuvens de gás, iluminados pelo brilho da acreção. Durante um tempo, esse núcleo poderá brilhar como um quasar, um sinal visível através de milhões de anos-luz, antes de se apagar lentamente quando o material disponível se consumir. Apesar do caos inicial, a fusão trará estabilidade. Com o tempo, as órbitas das estrelas ajustar-se-ão, os restos de gás dispersar-se-ão ou concentrar-se-ão para formar novas gerações de sóis. A forma final de Milcomeda será mais esférica e uniforme do que as duas galáxias originais, carente de braços definidos, mas estável. As suas estrelas, agora misturadas, formarão um sistema mais tranquilo, com menos regiões de formação estelar ativa. Neste novo universo, a Via Láctea já não existirá, não como a conhecemos. A sua estrutura espiral, o seu disco fino e os seus enxames característicos terão sido absorvidos, distorcidos e reconfigurados em algo completamente distinto. A nossa história galáctica, as órbitas de milhares de milhões de sóis, os movimentos que definiram o céu noturno durante toda a história humana, ter-se-á fundido numa nova identidade. Da destruição, literalmente, terá nascido uma nova forma de ordem. Milcomeda será uma galáxia mais massiva, mais brilhante e mais densa do que qualquer uma das suas predecessoras. O seu tamanho é estimado em mais de 300 mil anos-luz de diâmetro e conterá até 1 bilhão de estrelas. Muitas delas serão antigas, relíquias da Via Láctea e de Andrômeda, mas também haverá jovens sóis, nascidos do gás comprimido durante a colisão. É possível que alguns enxames globulares, esses enxames esféricos de estrelas que orbitam as bordas galácticas, sobrevivam ao processo, tornando-se testemunhas silenciosas do passado. A forma como o céu se verá, de qualquer planeta que consiga sobreviver, será radicalmente distinta. Em vez de um céu com uma banda brilhante a cruzar o horizonte, como a nossa atual Via Láctea, o firmamento estaria coberto por um brilho uniforme, mais difuso, mais envolvente. O centro galáctico ver-se-ia como uma mancha luminosa imensa, um farol de milhões de sóis concentrados numa região relativamente pequena do céu. E à volta, uma nuvem estelar estendida em todas as direções, sem braços nem forma definida, mas cheia de luz. A fusão de galáxias é algo comum no universo. O que acontece entre a Via Láctea e Andrômeda não será uma exceção, mas parte do ciclo natural de crescimento cósmico. As galáxias espirais tendem a evoluir para formas elípticas após colisões repetidas, acumulando massa e perdendo as suas estruturas mais delicadas. Nesse sentido, Milcomeda será a versão madura do sistema galáctico que hoje habitamos, o resultado inevitável da gravidade a atuar durante éons. Embora o processo seja violento à escala galáctica, as próprias estrelas quase nunca colidem. As distâncias entre elas são tão grandes que os encontros diretos são extremamente raros. Por isso, na nova galáxia, muitas estrelas da Via Láctea e de Andrômeda continuarão a existir sem danos, embora com novas trajetórias. Algumas serão lançadas para as bordas, vagueando nos limites da galáxia como exiladas luminosas. Outras cairão mais perto do núcleo, presas em órbitas fechadas em torno do novo buraco negro. O resultado final será uma estrutura majestosa, mas serena. Uma galáxia elíptica dourada, com um brilho envelhecido que se estenderá por milhões de anos-luz. De fora, os observadores veriam uma enorme esfera de luz suave, desprovida dos padrões espirais
que tanto caracterizam as galáxias jovens. De dentro, um céu de fogo constante, com milhares de estrelas visíveis a olho nu, cada uma um testemunho das eras anteriores. Milcomeda poderia sobreviver muito mais tempo do que a humanidade poderia imaginar. Num futuro distante, quando o universo tiver continuado a expandir-se e a energia escura tiver esticado o espaço entre enxames galácticos, esta nova galáxia será provavelmente um dos últimos faróis visíveis no nosso horizonte cósmico. Enquanto as outras galáxias se afastam até desaparecerem de vista, Milcomeda permanecerá sozinha, iluminando um setor vazio do universo. Um símbolo de como, mesmo na expansão e na separação, a gravidade continua a criar união. E se alguma civilização avançada, seja descendente da humanidade ou surgida noutro mundo, chegasse a observar o seu ambiente, talvez não soubesse que alguma vez existiram duas galáxias separadas. Veriam apenas uma, vasta e bela, com um núcleo brilhante e um passado enterrado na sua estrutura estelar. Uma galáxia nascida do caos, filha de uma colisão que destruiu tudo o que era anterior para dar lugar a algo novo. Da destruição nascerá uma nova identidade cósmica. O destino do sistema solar, no meio desta colisão galáctica, será incerto, embora não necessariamente trágico. Ao contrário do que costumamos imaginar ao pensar num choque cósmico, o nosso Sol e os seus planetas não se chocarão contra nada. As estrelas dentro de uma galáxia estão separadas por distâncias tão enormes que, mesmo numa fusão tão colossal como a da Via Láctea e Andrômeda, é extremamente improvável que duas delas se toquem. O que mudará será o ambiente gravitacional. O espaço que rodeia o Sol deformar-se-á. As forças de maré alterarão a sua órbita, e a vizinhança estelar que hoje conhecemos transformar-se-á por completo. Atualmente, o Sol encontra-se a cerca de 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea, orbitando lentamente o núcleo galáctico, juntamente com milhares de milhões de estrelas. Mas quando Andrômeda se aproximar, a sua gravidade começará a perturbar as trajetórias de todas as estrelas do disco galáctico, incluindo a nossa. Os cálculos mais recentes dos astrônomos, baseados em simulações do telescópio Hubble e modelos de dinâmica galáctica, indicam que o sistema solar não será absorvido pelo buraco negro central, nem destruído, mas que a sua órbita provavelmente será empurrada para uma região mais externa. Por outras palavras, o Sol poderia sobreviver à colisão, mas acabar a viver nas margens da nova galáxia, Milcomeda. Também existe a possibilidade, embora menos provável, de ser completamente expelido para o espaço intergaláctico, vagueando sozinho no vácuo, longe de qualquer galáxia. Se isso acontecer, o Sol continuaria a brilhar por mais milhares de milhões de anos, acompanhado apenas pelos seus planetas e por uma tênue nuvem de cometas. Seria uma espécie de exilado estelar, uma cápsula de memória da Via Láctea original, viajando pelo universo sem um lar galáctico a que pertencer. Mas, se o sistema solar permanecer dentro da nova galáxia, as mudanças seriam visualmente espantosas. Imagina que, de algum planeta, talvez a própria Terra, se ainda existisse, alguém pudesse olhar para o céu. Nos primeiros momentos do encontro, Andrômeda apareceria como uma mancha luminosa em expansão, crescendo a cada noite até encher boa parte do horizonte. As estrelas concentrar-se-iam em zonas brilhantes, e os braços de ambas as galáxias começariam a deformar-se, cruzando o céu como cicatrizes de luz. À medida que o tempo avança, a vista tornar-se-ia ainda mais espetacular. As duas galáxias fundir-se-iam visualmente,
O céu estaria coberto por milhares de milhões de estrelas visíveis a olho nu, muito mais densas e brilhantes do que as que hoje se vêem da Terra. Haveria regiões com uma luz tão intensa que faria desaparecer a escuridão noturna, tal como a conhecemos. Seria como viver dentro de uma nuvem estelar resplandecente. Nas fases finais da fusão, quando o Sol já estivesse a orbitar dentro de Milcomeda, o céu seria uma mistura de fogo e poeira. Um panorama dominado por enxames estelares, rastros de gás interestelar e o brilho difuso do novo núcleo galáctico. O céu noturno mudaria para sempre. Não haveria constelações reconhecíveis. Não haveria uma faixa da Via Láctea a cruzar o horizonte. Tudo o que conhecemos do nosso mapa celeste ter-se-ia apagado, substituído por uma vista majestosa, mas irreconhecível. No entanto, há um detalhe importante. Quando a colisão ocorrer, o Sol já estará a envelhecer. Dentro de cerca de 4.000 milhões de anos, encontrar-se-á nas últimas etapas da sua vida estável. O seu núcleo começará a esgotar o hidrogênio e lentamente transformar-se-á numa gigante vermelha, expandindo-se até possivelmente engolir Mercúrio e Vênus e deixando a Terra abrasada e inabitável. Nessa altura, não haverá oceanos, nem atmosfera, nem vida tal como a conhecemos. Mas, se a humanidade, ou alguma forma de vida descendente, conseguisse sobreviver e estabelecer-se noutro mundo para além da Terra, poderia presenciar este espetáculo final. Veria como o céu se desintegra em beleza, como as formas espirais se fundem numa esfera de luz, e como a história galáctica se reescreve diante dos seus olhos. Nesse momento, os restos do passado, as estrelas da antiga Via Láctea, continuariam a existir, mas misturados, confundidos, transformados numa nova estrutura que mal recordaria a sua origem. Alguns astrônomos estimam que quando tudo tiver terminado, o Sol poderá localizar-se a mais de 100.000 anos-luz do novo centro galáctico, orbitando lentamente dentro do halo de Milcomeda. A partir daí, o céu seria mais escuro do que nas zonas centrais, mas ainda assim muito mais brilhante do que o que vemos hoje. Milhares de estrelas encheriam o horizonte, formando um brilho constante, como se o universo inteiro ardesse em calma. Se o Sol, pelo contrário, fosse completamente expelido para o espaço intergaláctico, o céu tornar-se-ia algo completamente diferente. À distância, Milcomeda ver-se-ia como um halo dourado ao longe, um remoinho brilhante suspenso no nada. Não haveria mais estrelas à volta, nem constelações, nem galáxias visíveis. Apenas um ponto luminoso, recordação de um passado que se perdeu. Esse seria o destino mais solitário possível. Um sistema planetário a viajar no vácuo, longe de tudo. Em qualquer dos casos, o sistema solar continuará o seu curso, obedecendo às leis da gravidade. Nem a colisão nem a fusão serão instantâneas. O processo durará milhares de milhões de anos, dando tempo para que as órbitas se reajustem e as estrelas encontrem novas trajetórias. A nossa escala humana seria imperceptível. Nenhuma geração veria mudanças drásticas na sua vida, mas com o passar do tempo, o próprio céu contaria uma história diferente. E é que, embora este destino nos pareça distante, a sua certeza liga-nos a algo fundamental. Nada no cosmos é permanente. Nem as galáxias, nem as estrelas, nem os sistemas solares são eternos. Tudo está em movimento, em transformação constante. A Via Láctea, que durante milhões de anos foi o nosso lar cósmico, acabará por se fundir, e a sua identidade dissolver-se-á numa nova forma. O nosso céu mudará para sempre. E se a vida, em qualquer forma, em qualquer planeta, conseguir continuar a existir quando esse dia chegar, presenciará um espetáculo sem igual. O nascimento de uma nova galáxia vista de dentro.
o amanhecer de Milcomeda, a fusão de dois mundos convertidos num só. Uma recordação de que, mesmo no fim de algo tão imenso como uma galáxia, o universo encontra sempre uma maneira de começar de novo. Desde há décadas, os astrônomos têm recolhido evidências que apontam para um futuro inevitável. A Via Láctea e Andrômeda colidirão dentro de uns 3 a 4 mil milhões de anos. Esta afirmação não se baseia em suposições nem em mitos cósmicos. É o resultado de décadas de observações precisas, modelos matemáticos e simulações por supercomputador que nos permitem compreender o destino do nosso lar galáctico com uma certeza surpreendente. Um dos pilares desta certeza é o telescópio espacial Hubble, que permitiu medir com exatidão a velocidade e a direção de Andrômeda em relação à Via Láctea. Durante anos, os astrônomos mediram o efeito Doppler da luz de Andrômeda, observando um desvio para o azul, o que indica que se aproxima de nós a uma velocidade de aproximadamente 110 km por segundo. Este número pode parecer pequeno, mas em escalas galácticas e considerando a imensidão do tempo envolvido, é suficiente para garantir que ambas as galáxias se encontrarão eventualmente. Mais recentemente, a missão Gaia da Agência Espacial Europeia levou estas medições a um nível sem precedentes. A Gaia está a mapear as posições e movimentos de mais de 1.000 milhões de estrelas na Via Láctea com uma precisão nunca antes vista. Graças aos seus dados, os astrônomos podem calcular trajetórias estelares individuais, o comportamento do disco galáctico e a interação gravitacional entre a nossa galáxia e Andrômeda. Cada estrela medida contribui para um modelo mais detalhado de como a colisão se desenvolverá, prevendo não só a colisão em si, mas também como as órbitas estelares se reorganizarão, que regiões ficarão mais afetadas e quais permanecerão relativamente intactas. Mas os dados observacionais contam apenas uma parte da história. Para compreender a complexidade de um encontro que envolve centenas de milhares de milhões de estrelas, os cientistas recorrem a simulações por supercomputador. Estas simulações recriam a dinâmica de galáxias inteiras, incorporando a gravidade de cada estrela, as nuvens de gás, a poeira e a matéria escura que rodeia cada galáxia. Os resultados mostram uma evolução clara. Primeiro, uma aproximação lenta. Depois, um entrelaçamento de braços espirais e caudas de maré. E, finalmente, a fusão numa galáxia elíptica gigante, com milhões de estrelas expelidas para o vácuo intergaláctico e os buracos negros centrais a fundirem-se para formar um colosso no núcleo. Estas simulações não só preveem o destino da nossa galáxia, mas também nos ajudam a visualizar o processo, mostrando como se veria o céu de diferentes posições dentro da Via Láctea à medida que Andrômeda se aproxima. Permitem-nos imaginar o crescimento de Andrômeda no céu, a deformação dos braços espirais, a expulsão de estrelas e a reorganização final que dará origem a Milcomeda. São ferramentas que traduzem números e equações complexas em imagens compreensíveis, quase cinematográficas, do destino do cosmos próximo. Mas não precisamos de esperar milhares de milhões de anos para ver como funciona esta dança cósmica. O universo oferece-nos janelas para o futuro, observáveis hoje mesmo, na forma de galáxias que já estão a colidir. A galáxia das antenas, por exemplo, é um sistema que se encontra em plena interação. Os seus braços alongados, como chicotes de estrelas de gás, são o resultado de forças de maré extremas que esticam e deformam as galáxias em colisão. Outro exemplo é a galáxia do Girino, cuja longa cauda de estrelas expelidas para o espaço lembra as correntes de maré que a nossa própria galáxia experimentará na sua fusão futura.
Estes sistemas atuam como laboratórios naturais, permitindo aos astrônomos observar em tempo real os processos que, a escalas de milhões de anos, transformarão a nossa Via Láctea. Cada braço deformado, cada estrela expelida, cada núcleo brilhante oferece-nos pistas sobre como as galáxias interagem e se reorganizam sob a influência da gravidade. Ao estudar estes sistemas, os cientistas podem validar as suas simulações, verificar previsões e afinar os modelos de dinâmica galáctica que nos levam a antecipar com confiança a fusão da Via Láctea e Andrômeda. Além disso, estas observações mostram que a fusão galáctica não é um evento excepcional, é um fenômeno comum no universo. Muitas galáxias, especialmente as maiores, crescem através de colisões e fusões sucessivas, acumulando massa e transformando a sua estrutura com o tempo. A própria Via Láctea já absorveu galáxias mais pequenas no passado, como as galáxias anãs Sagitário e Cão Maior. Estes encontros prévios deixaram rastros visíveis, correntes de estrelas e enxames globulares que orbitam a nossa galáxia, e servem como evidência de que as fusões são parte integrante da evolução galáctica. Os modelos de dinâmica galáctica, combinados com observações atuais, não deixam margem para dúvidas. A colisão com Andrômeda é inevitável. Embora não ocorra na nossa vida, nem na de muitas gerações futuras, as forças gravitacionais que guiam o universo já marcaram o seu caminho. Cada estrela medida pela Gaia, cada imagem tirada pelo Hubble, cada simulação executada em supercomputadores confirma que este evento acontecerá e que transformará para sempre a Via Láctea. E enquanto os cientistas continuam a observar, a modelar e a simular, não podemos deixar de nos sentir parte deste destino cósmico. Olhar para galáxias como as das antenas ou a do Girino é como olhar num espelho do futuro. Mostram-nos o que nos espera. Braços distorcidos, estrelas expelidas, núcleos a fundirem-se, o nascimento de uma nova galáxia. Estas colisões observáveis são, literalmente, janelas para o nosso futuro. Através delas, compreendemos que o universo está em constante movimento e que mesmo a aparente estabilidade da Via Láctea é apenas temporária. Tudo o que conhecemos, o nosso céu, as nossas constelações, a estrutura da galáxia que nos abrigou durante milênios, mudará inevitavelmente, transformando-se em algo maior, mais brilhante e diferente, enquanto a gravidade escreve uma nova história cósmica. O conhecimento que temos hoje, graças ao Hubble, à Gaia e à potência dos supercomputadores, não só nos permite antecipar este futuro, também nos liga a ele. Lembra-nos que somos testemunhas de um universo dinâmico, onde mesmo as escalas mais enormes, as colisões de galáxias e a fusão de buracos negros podem ser compreendidas, previstas e visualizadas pela mente humana. E embora esse futuro ainda esteja a milhares de milhões de anos de distância, já podemos vê-lo refletido no cosmos que nos rodeia, em sistemas que atuam como premonições luminosas do que um dia será o nosso próprio céu. Depois de milhares de milhões de anos de caos e transformação, quando a Via Láctea e Andrômeda finalmente tiverem terminado a sua dança cósmica, o céu dentro de Milcomeda será irreconhecível. O que outrora foram braços espirais perfeitamente definidos, que enquadravam o nosso lar estelar e davam estrutura à galáxia, terão desaparecido por completo. A forma elegante e familiar da Via Láctea ter-se-á dissolvido, fundida com Andrômeda numa estrutura elíptica massiva e difusa, onde as estrelas se misturarão num brilho uniforme. Já não haverá constelações conhecidas, nem a faixa brilhante que hoje cruza as nossas noites. O céu será um oceano de luz dispersa,
um manto estelar sem bordas, nem padrões reconhecíveis. Nesta nova galáxia, a maior parte das estrelas jovens que surgiram durante a colisão terão completado o seu ciclo de vida. As estrelas mais massivas, aquelas que nasceram da violência da colisão, já terão explodido como supernovas, deixando para trás anãs brancas, estrelas de neutrões ou buracos negros. Os enxames estelares ter-se-ão reorganizado, e algumas estrelas terão sido expelidas para os limites da galáxia, vagueando solitárias no halo intergaláctico. Em poucas palavras, Milcomeda terá encontrado a sua estabilidade, mas não uma estabilidade imortal. Será um sistema envelhecido, marcado pela passagem do tempo e pela inevitável decadência da matéria estelar. Mesmo para uma galáxia tão gigantesca como Milcomeda, a vida útil das suas estrelas é finita. As mais pequenas, como o nosso Sol, continuarão a brilhar por dezenas de milhares de milhões de anos, mas eventualmente consumirão todo o seu hidrogênio, transformando-se em gigantes vermelhas e depois em remanescentes compactos. As gigantes azuis terão desaparecido há muito tempo, tendo completado a sua vida em explosões espetaculares. Com cada geração de estrelas que morre, a luz dentro de Milcomeda diminuirá gradualmente e a galáxia tornar-se-á mais tênue. Entretanto, a gravidade continuará a manter juntas as estrelas sobreviventes, mas não haverá uma substituição constante de matéria estelar. A formação de novas estrelas abrandará até quase desaparecer, porque o gás interestelar necessário para as criar terá sido consumido ou disperso durante a colisão. Assim, a galáxia envelhece lentamente. O seu brilho desvanece-se, e o céu, que outrora foi vibrante e cheio de movimento, torna-se um mar de luz amortecida, onde a maioria dos sóis são já relíquias de um passado ativo. Com o passar de milhões de anos, a situação tornar-se-á ainda mais extrema. Milcomeda, como qualquer outra galáxia, enfrentará a realidade inevitável de um universo que se expande e arrefece. As estrelas apagar-se-ão gradualmente, e os remanescentes estelares, anãs brancas, buracos negros e estrelas de neutrões, dominarão o espaço. Os sistemas planetários sobreviventes poderão permanecer por muito tempo a orbitar em torno destes remanescentes, mas sem uma estrela ativa, a luz e o calor extinguir-se-ão, e a vida, se alguma vez existiu, terá desaparecido ou tido de migrar para refúgios artificiais ou sistemas estelares mais jovens. E enquanto os cientistas continuam a observar, a modelar e a simular, não podemos deixar de nos sentir parte deste destino cósmico. Olhar para galáxias como as das antenas ou a do Girino é como olhar num espelho do futuro. Mostram-nos o que nos espera. Braços distorcidos, estrelas expelidas, núcleos a fundirem-se, o nascimento de uma nova galáxia. Estas colisões observáveis são, literalmente, janelas para o nosso futuro. Através delas, compreendemos que o universo está em constante movimento e que mesmo a aparente estabilidade da Via Láctea é apenas temporária. Tudo o que conhecemos, o nosso céu, as nossas constelações, a estrutura da galáxia que nos abrigou durante milênios, mudará inevitavelmente, transformando-se em algo maior, mais brilhante e diferente, enquanto a gravidade escreve uma nova história cósmica. O conhecimento que temos hoje, graças ao Hubble, a Gaia e à potência dos supercomputadores, não só nos permite antecipar este futuro, também nos liga a ele. Lembra-nos que somos testemunhas de um universo dinâmico, onde mesmo as escalas mais enormes, as colisões de galáxias e a fusão de buracos negros podem ser compreendidas, previstas e visualizadas pela mente humana. E embora esse futuro ainda esteja a milhares de milhões de anos de distância,
Já podemos vê-lo refletido no cosmos que nos rodeia, em sistemas que atuam como premonições luminosas do que um dia será o nosso próprio céu. Depois de milhares de milhões de anos de caos e transformação, quando a Via Láctea e Andrômeda finalmente tiverem terminado a sua dança cósmica, o céu dentro de Milcomeda será irreconhecível. O que outrora foram braços espirais perfeitamente definidos, que enquadravam o nosso lar estelar e davam estrutura à galáxia, terão desaparecido por completo. A forma elegante e familiar da Via Láctea ter-se-á dissolvido, fundida com Andrômeda numa estrutura elíptica massiva e difusa, onde as estrelas se misturarão num brilho uniforme. Já não haverá constelações conhecidas, nem a faixa brilhante que hoje cruza as nossas noites. O céu será um oceano de luz dispersa, um manto estelar sem bordas, nem padrões reconhecíveis. Nesta nova galáxia, a maior parte das estrelas jovens que surgiram durante a colisão terão completado o seu ciclo de vida. As estrelas mais massivas, aquelas que nasceram da violência da colisão, já terão explodido como supernovas, deixando para trás anãs brancas, estrelas de neutrões ou buracos negros. Os enxames estelares ter-se-ão reorganizado, e algumas estrelas terão sido expelidas para os limites da galáxia, vagueando solitárias no halo intergaláctico. Em poucas palavras, Milcomeda terá encontrado a sua estabilidade, mas não uma estabilidade imortal. Será um sistema envelhecido, marcado pela passagem do tempo e pela inevitável decadência da matéria estelar. Mesmo para uma galáxia tão gigantesca como Milcomeda, a vida útil das suas estrelas é finita. As mais pequenas, como o nosso Sol, continuarão a brilhar por dezenas de milhares de milhões de anos, mas eventualmente consumirão todo o seu hidrogênio, transformando-se em gigantes vermelhas e depois em remanescentes compactos. As gigantes azuis terão desaparecido há muito tempo, tendo completado a sua vida em explosões espetaculares. Com cada geração de estrelas que morre, a luz dentro de Milcomeda diminuirá gradualmente e a galáxia tornar-se-á mais tênue. Entretanto, a gravidade continuará a manter juntas as estrelas sobreviventes, mas não haverá uma substituição constante de matéria estelar. A formação de novas estrelas abrandará até quase desaparecer, porque o gás interestelar necessário para as criar terá sido consumido ou disperso durante a colisão. Assim, a galáxia envelhece lentamente. O seu brilho desvanece-se, e o céu, que outrora foi vibrante e cheio de movimento, torna-se um mar de luz amortecida, onde a maioria dos sóis são já relíquias de um passado ativo. Com o passar de milhões de anos, a situação tornar-se-á ainda mais extrema. Milcomeda, como qualquer outra galáxia, enfrentará a realidade inevitável de um universo que se expande e arrefece. As estrelas apagar-se-ão gradualmente, e os remanescentes estelares, anãs brancas, buracos negros e estrelas de neutrões, dominarão o espaço. Os sistemas planetários sobreviventes poderão permanecer por muito tempo a orbitar em torno destes remanescentes, mas sem uma estrela ativa, a luz e o calor extinguir-se-ão, e a vida, se alguma vez existiu, terá desaparecido ou tido de migrar para refúgios artificiais ou sistemas estelares mais jovens.